Imagine que você está vivendo no ano de 1911, uma época em que o Model Ford T está se tornando rapidamente o carro mais vendido nas estradas. Mas você não está preocupado com isso. Você está no topo do mundo. Todo mundo te ama e te considera o melhor piloto de corrida do país. Sua fama e popularidade levam você a se associar e construir uma empresa de carros, uma que leva até mesmo o seu nome. Você deve estar orgulhoso de si mesmo, porque em apenas alguns anos, a sua empresa irá superar a Ford na competição e dominar as vendas de carros, trazendo lucros recordes. O único problema é que você não faz mais parte da empresa, e em vez disso, você está lutando durante uma crise econômica, enquanto sua antiga empresa está faturando milhões de dólares, e você se vê trabalhando em sua fábrica, ganhando o suficiente para sobreviver. Essa é a história não contada da Chevrolet, e do cofundador que carrega o nome da empresa, Louis Chevrolet. Louis Chevrolet nasceu em 25 de dezembro de 1878, em Villach-de-Fonds, Suíça, mas passou grande parte de sua infância nas pequenas aldeias da montanha de Jorá. Sendo o segundo filho de 7 crianças, Louis trabalhava ao lado de seu pai, Joseph Chevrolet, que sustentava sua família trabalhando na indústria de relojoaria. Quando Louis tinha 9 anos de idade, sua família enfrentou uma crise financeira, então tiveram que deixar sua cidade natal e se mudar para a cidade de Bonn, na França. Chegando lá, seu pai abriu uma nova loja de relógios, mas não gerava dinheiro suficiente para alimentar uma família de 9 pessoas. Com o passar do tempo, as coisas se tornaram cada vez mais difíceis para a família suíça, a ponto de passarem dias sem comer. Isso levou Louis a abandonar a escola com 11 anos de idade e arrumar um emprego na oficina de bicicletas Robin, onde se especializavam em consertar bicicletas e carruagens. Lá, ele rapidamente aprendeu o básico e começou a consertar bicicletas muito jovem. Aos 16 anos, Louis havia projetado sua primeira bicicleta, a Frontenac, cuja ele usava em muitas corridas locais na cidade e frequentemente terminava em primeiro lugar. Seu talento e vitória não apenas colocava comida na mesa de sua família, que estava passando por dificuldades, mas também despertavam uma paixão por velocidade no jovem mecânico. Um dia, durante a primavera de 1897, Louis foi enviado para um hotel para consertar um triciclo a vapor que pertencia a um americano. Esse triciclo era um dos primeiros automóveis na época e estava causando grande agitação na região. Quando Louis chegou, ficou impressionado com o que havia acabado de presenciar e instantaneamente se apaixonou por automóveis. O americano cujo triciclo ele havia consertado habilidosamente era ninguém menos que William Vanderbilt, neto de Cornelius Vanderbilt, um dos homens mais ricos de sua época. Vanderbilt ficou impressionado com as habilidades e talento do jovem Chevrolet e o encorajou a ir para a América. Após sua visita ao hotel, Louis Chevrolet começou a sonhar em atravessar o Oceano Atlântico. Após William Durant, cofundador da General Motors, ter sido demitido de seu cargo de gerência sênior em sua própria empresa devido a uma crise financeira, ele imediatamente começou a fazer planos para retornar à indústria automobilística. Uma oportunidade surgiu quando ele recrutou Louis Chevrolet para sua equipe de corrida da Buick. Além do desempenho de Louis na pista, seu nome de origem suíça estava se tornando popular no país, o que tornou-se atrativo para William. Era o nome perfeito para marcar um carro. William Durant convocou uma reunião com Louis, na qual propôs que os dois construíssem uma empresa de carros juntos. Louis concordou, e ao lado de seu irmão Arthur, eles se associaram a William Durant e fundaram a Chevrolet Motor Company, em 1911. O plano deles era simples. Os irmãos Chevrolet trabalhariam no design do veículo, enquanto William se concentraria no marketing. Louis começou imediatamente a trabalhar, e com a ajuda de seu amigo próximo, Etienne Planche, passou mais de 6 meses projetando um elegante carro de 6 cilindros que provou a todos que suas habilidades de design eram tão boas quanto suas habilidades de corrida. O resultado foi o Classic Six, o primeiro carro da Chevrolet a carregar o nome de seu designer. Ele vinha com um motor de 4.8 litros, que na época era um dos maiores de sua categoria, e podia atingir uma velocidade máxima de 65 milhas por hora. Ele foi lançado ao público em 1913, com um preço de 2.250 dólares, o equivalente a 65 mil dólares na moeda de hoje. O Chevrolet Classic Six fez um nome para si mesmo como um carro de luxo, mas em termos de venda, acredita-se que apenas 500 carros foram produzidos durante seu primeiro ano. Embora Louis tivesse orgulho de sua criação, William não estava satisfeito. Os dois se encontraram para discutir o futuro da Chevrolet Motors. Louis queria construir um carro de corrida para a empresa, mas William discordou e insistiu que eles precisavam se concentrar em carros de grande volume e baixo preço, assim como Henry Ford estava provando com seu Model T. Ele tentou convencer Louis que isso não traria lucro à empresa e tornaria sua marca em uma instituição, mas Louis insistiu que a marca era sinônimo de corridas. A reunião deles nunca foi totalmente resolvida,
e eles deixaram seus argumentos para outro dia. Louis continuou viajando pelo país promovendo seu carro e fez uma pausa para revisitar sua cidade natal na Europa. Quando voltou de viagem, William havia reestruturado a empresa para fabricar carros de baixo orçamento, sem o consentimento de Louis. Louis se sentiu insultado com isso, e outro desentendimento surgiu entre os dois fundadores. A história diz que William disse para Louis parar de fumar seu charuto barato e passar a algo mais exclusivo, especialmente agora que ele era executivo de uma empresa em rápido crescimento. A esposa de William prosseguiu dizendo que não era a marca de charutos que incomodava seu marido, mas sim a maneira como o Chevrolet o segurava no canto da boca. Esse comentário magoou tanto Louis que ele formosamente disse ao William: "Eu vendi meu carro para você, eu vendi meu nome para você, mas não irei lhe vender minha personalidade." Após o desacordo, Louis sentiu que sua influência na empresa estava diminuindo, então ele deixou a companhia e voltou a fazer o que mais gostava: correr com carros. Mas em 1915, Louis fez um movimento que eventualmente lhe custaria todo o seu futuro. Ele vendeu sua participação na empresa e abriu mão da oportunidade de se tornar um dos homens mais ricos da América. Com esse movimento, William se tornou o único dono proprietário da Chevrolet Motors e estava livre para fazer o que quiser com a empresa. Ele continuou com seus planos de criar automóveis acessíveis, enquanto Louis seguiu sua paixão original, de construir carros de corrida. Devido à sua saída, o Chevrolet Classic 6 foi o primeiro e único carro produzido durante o tempo de Louis na empresa. Provavelmente Louis nunca imaginou que a Chevrolet se tornaria rapidamente uma das principais marcas de carros da indústria, e não havia razão para ele permanecer em uma empresa na qual ele já não acreditava. Louis usou o dinheiro que ganhou com a venda e fundou a Frontenac Motor Company em 1915. Ele dedicou todo o seu tempo e energia para projetar carros incrivelmente rápidos, e nos próximos anos, seus carros se tornaram muito bem-sucedidos nas pistas. Louis e seu irmão mais novo, Gaston, dominaram as pistas de corridas por muitas temporadas, graças às suas habilidades de engenharia, e em 1920, os irmãos conquistaram o maior troféu de corrida do país, a Indianapolis 500. Mas justamente quando Louis sentia que coisas maiores estavam por vir, ele não podia imaginar o que estava prestes a acontecer em seguida. Em 1922, o mais jovem dos irmãos Chevrolet, Gaston, faleceu em um acidente enquanto corria em Beverly Hills. Louis ficou profundamente triste e inconsolável com a perca de seu irmão mais novo, jurando que nunca mais correria novamente. Após isso, sua fortuna começou a desaparecer. Sua empresa Frontenac Motors tinha planos de construir um protótipo de carros de passageiro com a ajuda de outros investidores. No entanto, surgiu um grande escândalo em Wall Street envolvendo esses investidores, o que os obrigou a desistir do acordo, deixando Louis preso com todos os custos de desenvolvimento do protótipo. Pouco depois disso, ele não teve escolha senão declarar falência. Mesmo assim, ele se juntou a seu irmão Arthur e fundou a Chevrolet Brothers Company, onde se concentraram no desenvolvimento de motores para automóveis e motores de aeronaves leves. A empresa começou a crescer nos anos seguintes, e até expandiu suas distribuições para o Canadá, Inglaterra e até a Austrália. No entanto, com o surgimento da grande crise, sua nova empresa durou apenas alguns anos. Depois disso, Louis Chevrolet tentou fundar uma empresa de aviação em Indianápolis, mas também foi obrigado a fechá-la, devido à crise econômica. Por outro lado, a Chevrolet Motors estava superando a Ford no início dos anos de 1930, graças ao seu novo modelo, o Chevrolet International. O logotipo de gravata borboleta da empresa estava se tornando rapidamente uma das marcas mais reconhecíveis do mundo. Na época, Ford, Chevrolet e Chrysler eram os 3 maiores vendedores de carros na América e estavam obtendo muitos lucros. Infelizmente, William também não fazia mais parte da Chevrolet, devido a várias aquisições que o colocaram em grandes dívidas, resultando na venda de sua empresa em 1920. Nos anos de 1930, Louis Chevrolet estava envelhecendo e perdendo a força, a ponto de não conseguir mais iniciar outro negócio. Ele se viu pobre e desempregado durante a pior crise econômica da América. Sem opção melhor, voltou a trabalhar na empresa que ele mesmo fundou e que estava crescendo rapidamente. Não houve uma recepção triunfante nem nada do tipo. Em vez disso, ele foi empregado como um simples mecânico, trabalhando na linha de montagem da Chevrolet. Nessa época, sua saúde começou a deteriorar rapidamente, a ponto de, em 1938, uma doença forçar a amputação de sua perna, o que o obrigou a se aposentar do trabalho. Sem dinheiro para cobrir seus problemas de saúde, ele faleceu em 1941, aos 63 anos de idade, devido a um ataque cardíaco. Seu irmão Arthur acabou caindo em profunda depressão e tirou a própria vida alguns anos depois. Após a trágica morte de seu fundador, a Chevrolet Motors continuou a dominar as vendas de carros e atingiu seu auge durante as décadas de 50 e 60.
Foi nesse período que eles introduziram o Corvette, em 1953, um conversível de 2 lugares construído com fibra de vidro em vez de aço, o que facilitou o design das formas arredondadas do corpo do carro. Esse novo fenômeno foi um dos primeiros carros esportivos de produção nos Estados Unidos e foi o primeiro a ter sucesso e se tornar popular em todo o país. O sucesso da empresa foi seguido pelo lançamento de seu melhor modelo até então, o Chevy Impala, que rapidamente se tornou um grande sucesso em todo o país por seu incrível design alongado e recursos surpreendentes. O Impala até quebrou o recorde mundial de veículos mais vendidos em um ano no mercado automobilístico americano, vendendo mais de 1 milhão de unidades, tanto em 1965 quanto em 1966, um recorde que até hoje permanece intacto. Essa é a história da Chevrolet e do destino trágico de seu fundador. Embora a vida de Louis tenha sido repleta de aventuras e momentos épicos, muitas pessoas não conhecem sua história completa. Hoje, ele está sepultado em um cemitério em Indianápolis, próximo ao circuito de corrida onde um dia ele foi uma lenda.